Estamos iniciando mais um Pão das Três. Graças a Deus pela oportunidade deste encontro. Igreja Batista em Vila das Belezas, reunida em sua página no Facebook para mais um Pão das Três. Esperamos em Deus que seja um tempo muito proveitoso para todos os irmãos, em especial para os irmãos da Igreja Batista em Vila das Belezas, a todos os amigos também que nos acompanham, irmãos de outras igrejas locais, colegas pastores de outras igrejas que sempre têm acompanhado este encontro. Pão das Três, como todos sabem, todos os dias às 15 horas, um dos pastores da nossa igreja tem este encontro com você, na presença de Deus, para compartilhar a sua palavra, para trazer o recado de Deus aos nossos corações, para orarmos juntos, cantarmos louvores a Deus. Esperamos que Deus nos abençoe. Eu convido a todos que estão chegando para uma palavra inicial de oração. Nosso Deus, nós te agradecemos por mais um Pão das Três. Que prazer estar aqui na presença do Senhor, sob a bênção do Espírito Santo, sob a intercessão de Cristo Jesus, para falar das coisas espirituais, do teu reino, da tua bendita palavra, o ensino necessário, proveitoso para o nosso coração. Pedimos que este Pão das Três seja ricamente abençoado em todos os aspectos. Pedimos a tua bênção sobre a tua palavra, a compreensão necessária que devemos ter, que precisamos, o nosso coração atento, aberto para os preceitos do Senhor. Pedimos a tua bênção também a todos os amigos e irmãos que nos acompanham, em especial bênção à Igreja Batista em Vila das Belezas, nossa igreja local. Te louvamos por este canal de comunicação, pela rica oportunidade que temos deste encontro. Senhor, nós te amamos, te adoramos e queremos te dar prazer, queremos alegrar o teu coração. Abençoe mais este Pão das Três, entregamos em tuas santas mãos, em nome de Jesus. Amém. Pão das Três pressupõe alimento, pressupõe nutrição espiritual, proveniente da palavra de Deus. E nós vamos a ela agora. Peço a todos que nos acompanham que abram aí a palavra de Deus, a Bíblia, em Romanos, capítulo 4, versículo 18. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 4, versículo 18. O qual, em esperança, creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Romanos, capítulo 4, versículo 18, farei a leitura novamente. O qual, em esperança, creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Amém. A expressão o qual, neste versículo, refere-se a Abraão. A carta aos Romanos, ela tem a justiça de Deus como um dos temas dominantes, um dos assuntos que domina a carta é a justiça de Deus. E o apóstolo Paulo, em especial aqui no capítulo 4, o capítulo 4 ele é monumental, ele é formidável, como toda a carta. O apóstolo Paulo ele toma o exemplo de Abraão
sobretudo da fé de Abraão, para escrever àquela igreja e, por conseguinte, a todos nós, que a justiça de Deus vem pela fé. Cremos que Cristo morreu pelos nossos pecados, o fazemos por fé. Cremos que Cristo ressuscitou para a nossa justificação, o fazemos por fé. Logo, a justiça de Deus, plena, satisfeita, passa a ser nossa. Para tratar de um tema tão importante, justiça que vem pela fé, Paulo recorre ao ponto alto da fé. Falar de Abraão é como sair da esfera do razoável, do normal, né? Saímos do senso comum, da superficialidade. Entramos, quando falamos de Abraão, e me parece que isto permeou a pena, né, que Paulo usou para escrever este capítulo, inspirado pelo Espírito Santo. Me parece que este senso de profundidade, de grandeza, de saída do razoável, do normal, isto também permeou o coração do apóstolo quando ele recorre à fé de Abraão. Entramos, portanto, no campo do absurdo. A fé de Abraão, ela é tão elevada que por 70 vezes o seu nome, Abraão, é citado no Novo Testamento. Ele está aí no seleto grupo, na galeria de homens como Moisés e Davi. Os 3 nomes mais citados no Novo Testamento, nomes de pessoas do Antigo Testamento, os 3 nomes mais citados no Novo Testamento são Moisés, Abraão e Davi. Moisés, 76 vezes. Abraão, 70 vezes. E Davi, em torno de 50 vezes. Então, olha o tamanho de Abraão. E não é à toa. O Espírito Santo, ele inspirou o apóstolo Paulo e outros autores do Novo Testamento, mas estamos destacando aí o recurso que Paulo se valeu para argumentar, para doutrinar, ensinar aos irmãos da igreja primitiva. Em Romanos, aqui no capítulo 4, por exemplo, Paulo também escreve aos Gálatas e aos Coríntios. O enfoque mesmo para argumentação e ensino acerca da justiça de Deus que vem pela fé, Paulo recorre a Abraão quando escreve aos Romanos e aos Gálatas. Em ambos os aspectos, ele está argumentando que pela lei é impossível que alguém seja justificado. Tanto é que nós aprendemos que a justiça de Deus veio sobre Abraão centenas de anos antes da lei do próprio Moisés, antes do Sinai, antes dos 10 mandamentos, antes de todo o arcabouço legal que veio através de Moisés. Muito tempo antes, Abraão havia sido justificado pela fé. Vamos ao versículo em especial, o versículo 18, e nós temos aí por 2 vezes a palavra esperança, o qual em esperança. Eu quero me ater em especial nesta primeira abordagem da palavra esperança no versículo 18. Para quem está chegando, estamos em Romanos, capítulo 4, versículo 18. Em esperança. Trata-se da fé além das circunstâncias, além das possibilidades. A primeira referência, portanto, à esperança neste versículo
é o exemplo a seguir. E Paulo aprendeu isto, ensinou isto aos seus seguidores, à sua igreja, e nós estamos aqui também para aprender com isto. A esperança baseada única e exclusivamente no que Deus disse. Olhe o finalzinho do versículo 18. Conforme o que lhe fora dito. Podemos ter esperança única e exclusivamente em cima do que Deus diz? Foi assim que Abraão exerceu a sua fé. O pai da fé excede todos os limites, por mais severos que fossem, e atinge, alcança a justiça de Deus por meio da fé. A fé, portanto, traspassando a lógica, o razoável, o concreto, o normal, a fé ultrapassa todas e quaisquer barreiras. Crer no que Deus diz, muitas vezes nos levará à suspensão da razão. E olhe, nós não estamos aqui dizendo que Deus é contra a razão. A razão é subserviente ao próprio Deus. Mas, quando falamos de fé, e fé para que tenhamos a justiça de Deus, para que sejamos beneficiários de inúmeros aspectos positivos da justiça de Deus, estamos então tendo de considerar que a fé deva ultrapassar todos os limites. Nós ingressamos, portanto, no campo do tremendo, do maravilhoso. Deus disse para Abraão, você será pai de uma grande nação. E o que Abraão tinha era única e exclusivamente o que Deus disse. Creu contra a esperança. Então nós vamos agora para a segunda abordagem da palavra esperança neste versículo. Creu contra a esperança. Estranho, né? Parece que nós temos aí um choque de esperanças. Em primeiro lugar, a esperança. Em esperança, ele creu contra a esperança. A segunda referência à esperança neste texto trata-se da esperança baseada nas circunstâncias. Como você e eu podemos ter. Podemos ter esperança a respeito de tal coisa. Baseado em que temos esperança? Nas circunstâncias. As possibilidades humanas, porém, não nos esqueçamos disso, elas são finitas, elas são esgotáveis. Uma vez esgotadas as possibilidades humanas, elas não podem fornecer nenhuma base para qualquer esperança. Embora as possibilidades humanas sejam previstas e até abençoadas por Deus, não nos esqueçamos, elas são finitas. Então Deus nos dá possibilidades? Claro, em todos os aspectos da existência. Ele nos cerca de circunstâncias, de condições, ele provê recursos, mas ainda que venham de Deus e sejam abençoados por Deus, todos estes recursos, uma vez atrelados à condição humana, eles são finitos, eles são esgotáveis. Pensemos no caso do próprio Abraão. Quais eram as suas possibilidades? Em que ou em quais coisas a sua esperança poderia repousar? Ele já era um homem idoso, um corpo enfraquecido e velho. O próprio texto fala sobre isso. Já era um homem centenário. Sua esposa, Sara, também quase centenária, com um corpo enfraquecido, velho, e, além disso, é sabido que ela era
estéril. De que cenário nós estamos falando aqui? Absolutamente humano. Eram estas as possibilidades. Se Abraão tivesse de ter esperança baseado em suas possibilidades, convenhamos que as condições não eram favoráveis para que ele tivesse esperança em si mesmo, esperança na condição humana. Então, Abraão preferiu o que Deus disse. É isto que está explícito no versículo 18 de Romanos capítulo 4. Em esperança, creu contra a esperança. Ou seja, entre o que Deus disse, a verdadeira esperança, e o que Abraão tinha em que se apegar, ele preferiu ficar com o que Deus disse. Por isso, em esperança, creu contra a esperança. Que maravilha! Não é à toa que é chamado de pai da fé. Não é à toa que seu nome aparece cerca de 70 vezes no Novo Testamento, equiparável aí ao grande Moisés e bem superior ao grande Davi. O capítulo 4 de Romanos, como toda a escritura, ele progride para um ápice. E este ápice ele está fundamentado também na fé. A fé exemplar de Abraão, a fé no tremendo, no maravilhoso, no absurdo, a fé única e exclusivamente no que Deus diz. Em que sentido, em que objetivo se dá a progressão desse capítulo 4 de Romanos? Ressurreição. Interessante. Paulo começa argumentando que pela fé Abraão foi justificado e termina o capítulo 4 dizendo que Cristo ressuscitou e nós temos fé nesta ressurreição e isso tem tudo a ver conosco. Olha que interessante, né? Paulo estabelece a conexão entre Abraão e nós. Os versículos 23 e 24, capítulo 4 de Romanos. Ora, não só por causa dele, Abraão, está escrito que ele fosse tomado em conta, mas também por nós. Nós e Abraão nivelados? Nós e o grande Abraão no mesmo nível? Só Cristo para fazer uma coisa dessa natureza, né? Só Cristo para colocar-nos no mesmo nível de Abraão. Paulo se inclui nisto, ele diz que é por causa de nós, que também está escrito, então isto se estende a todos os descendentes espirituais de Abraão, todos os filhos da fé que herdaram, né, esta característica da relação com Deus por meio da fé. Portanto, nós, Paulo e Abraão, somos todos nivelados em Cristo Jesus, por causa de sua ressurreição, por causa de sua vitória sobre a morte, por causa da justiça que vem por meio da fé em Cristo Jesus. Abraão esperava esta justiça e foi justificado por fé. Paulo já experimentou essa justiça por fé. Paulo veio depois de Jesus e nós estamos muito além, né, em termos de tempo, de espaço, de Abraão, de Paulo e do próprio Jesus. Todos nós beneficiários, nivelados em Cristo Jesus. O mesmo Deus que suscitou um filho ao casal centenário, ou seja, o mesmo Deus que suscitou Isaque a Abraão e Sara, nas condições mais adversas possíveis, mais inesperadas possíveis, ou seja, o imponderável, o mesmo Deus ressuscitou a Jesus dos mortos.
parece que o grau de dificuldade em Cristo é muito maior. Abraão e Sara, centenários, são abençoados com Isaque. Este mesmo Deus levanta o seu próprio filho, Jesus, dos mortos. Que bênção, que maravilha, que herança que nos é conferida em todas estas coisas, tanto por parte do exemplo de Abraão, quanto do próprio fato da ressurreição de Jesus. Olhe como o argumento de Paulo vai se desenvolvendo no capítulo 4, a ponto de chegar no seu cume, no seu ápice. Por fé, somos justificados e participamos da ressurreição de Jesus, somos herdeiros dessa ressurreição, recebemos a justiça de Deus justamente porque ele ressuscitou e vamos desfrutar também de ressurreição futura. Tudo por fé, tudo por meio da fé, no que Deus disse, no que Deus fez, no que Deus faz e no que ele fará. O que a razão tem a dizer sobre isto? O que a lógica diz a respeito? O que a esperança que está envolvida com as coisas da condição humana tem a dizer? O que a academia fala sobre isto? Fiquemos com o que Deus diz, fiquemos com a sua palavra, fiquemos com o que está escrito, com o que se cumpriu, com o que está se cumprido e com o que se cumprirá. Cremos no que Deus diz? Qual a importância que nós temos dado à palavra de Deus? Não somente do ponto de vista prático, que é fundamental, mas sobretudo do ponto de vista da própria esperança. Podemos repousar e descansar por causa da palavra de Deus? Cremos no que Deus fez? Deus suscitou um filho a um casal centenário, porque Deus prometeu que aquele casal seria pai de uma grande nação. Cremos que Deus levantou a Jesus dos mortos? Se o fez com Jesus, o fará conosco. E esta ressurreição de Jesus, ela tem um impacto tremendo na nossa justificação. Cremos no que Deus tem feito, no que ele fará. Nossa ressurreição, aí estamos falando da ressurreição física, porque já desfrutamos da ressurreição espiritual. A nossa ressurreição, ela está no campo da promessa. Isaque estava no campo da promessa. Jesus estava no campo da promessa. Jesus ressuscitar estava no campo da promessa. Todas se cumpriram, porque o que Deus promete, ele cumpre. Em esperança, podemos crer contra o cenário? Em esperança, podemos crer contra a condição humana? Contra as circunstâncias? Contra as possibilidades finitas da nossa condição? Olhando para o cenário, olhando para nós, olhando para as circunstâncias, quais são os motivos para crer? Não há motivos para crer. Se Abraão olhasse somente para si e para sua velha esposa Sara, não haveria motivo para crer. Olhou, repousou o seu coração para o que Deus disse, em esperança, creu contra a esperança. Humanamente, quais são as bases para a nossa fé? Quais são as bases para esperarmos? Não confiemos na condição humana. Não descansemos. Não repousemos nas possibilidades humanas. Embora elas sejam muitas vezes atraentes, elas sejam espetaculosas, saibamos, elas são finitas, elas são
esgotáveis e a nossa esperança não pode repousar no que é finito. A nossa fé não pode se valer de coisas esgotáveis. Por isso, em esperança, cremos contra a esperança. Em esperança, cremos contra a condição humana. Em esperança, cremos contra as trevas interiores e exteriores. Cremos contra a morte. Jesus tragou a morte. Em esperança, cremos contra a morte. Cremos não em possibilidades, mas em Jesus, a quem Deus ressuscitou para a nossa justificação. O versículo 25 encerra este magistral capítulo 4, o qual, por nossos pecados, Jesus, o qual, por nossos pecados, foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Versículo 18, o qual, se referindo a Abraão. Mas o capítulo progride, vai para o topo, vai para o limite das alturas. Versículo 25, o qual já não fala mais do grande Abraão, mas do nosso Senhor Jesus. Filho de Abraão, inclusive, descendente do próprio Abraão. Jesus, filho de Davi, Davi, filho de Abraão, todo Israel, descendente de Abraão. Jesus, o ápice da nossa justiça, o ápice da nossa fé, o nosso exemplo por excelência, o qual por nossos pecados foi entregue, morreu por nós e ressuscitou para a nossa justificação. Aleluia! Graças a Deus por isto. Glória a Deus. Que a sua palavra repouse em nosso coração e que nós, entre a condição humana e o que Deus diz, façamos como o grande Abraão, fiquemos com o que Deus diz. Amém? Eu pensei num cântico para nós cantarmos agora, porque o fim da lei é Cristo, a justiça de todo que crê, a justiça que vem pela fé no Filho de Deus, a quem Deus ressuscitou para a nossa justificação. Aleluia! Grande salvação. Este a quem, é claro, é Jesus. Vamos cantar juntos este lindo cântico, porque o fim da lei é Cristo. Vamos cantar juntos. É Cristo, a justiça de todo que crê, a justiça que vem pela fé no Filho de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, a justiça de todo que crê, a justiça que vem pela fé no Filho de Deus. Deus ressuscitou para a nossa justificação. Aleluia, grande salvação. A quem Deus ressuscitou para a nossa justificação. Aleluia, grande salvação. É Cristo, a justiça de todo que crê, a justiça que vem pela fé no Filho de Deus. Porque o fim da lei é Cristo,
que vem pela fé no Filho de Deus, a quem Deus ressuscitou para nossa justificação. Aleluia, grande salvação. A quem Deus ressuscitou para nossa justificação. Aleluia, grande salvação. Amém. Deus suscitou Isaac a um casal centenário. Deus ressuscitou a Jesus para nos justificar. Que maravilha, que bênção, que honra sermos beneficiários destas maravilhas que Deus operou, que Deus tem operado e das coisas que Ele ainda fará. Temos motivos para agradecer a Deus, temos motivos também para interceder. Vamos ter agora o nosso tempo aqui em oração. Agradeçamos a Deus pela tão grande salvação. Quanto louvaremos a Deus pela bênção da salvação. Quanta gratidão deve brotar constantemente, permanentemente de nossos corações a respeito da salvação. Tudo que envolve a nossa salvação, todo o plano de Deus, toda a execução, a consecução deste plano, quanta coisa envolvida, graças a Deus, todo louvor, toda gratidão a Deus pela nossa salvação. Gratidão pela proteção. Deus tem nos preservado, tem nos protegido, Deus tem nos guardado do mal. Estamos nos referindo às coisas do dia a dia, do ponto de vista bem prático mesmo. Graças a Deus, porque temos percebido, sentido o seu doce cuidado, sua presença preservadora, né, de nossas vidas. Agradeçamos a Deus, nós oramos por isso aqui no Pão das Três, vamos louvar. Ontem o pastor Júnior já agradeceu por isto em oração e nós vamos reforçar. Gratidão. A nossa irmã Paula agradece a Deus pela cirurgia da sua irmã e também da sua sobrinha. Ambas se submeteram a cirurgias e foram bem sucedidas. Graças a Deus. A irmã Nice agradece a Deus pelo seu neto Lucas, que está melhor, está melhorando. Também temos orado por isto, não somente no Pão das Três, mas em nossas orações pessoais, diárias, né? Graças a Deus pela melhora do Lucas. Pedidos de oração. Oremos pela saúde do Gabriel, nosso irmão Gabriel do Azanias. A nossa irmã Kátia pede oração por um primo, o nome dele é Tilson, questão aí de saúde também. Oremos pelos demais enfermos, pessoas que nós sabemos que estão enfrentando enfermidades. Oremos por todos. Oremos pelos idosos, permanentemente aí em nossas orações. Oremos também pelos profissionais da área da saúde, nossos irmãos, médicos, dentistas, enfermeiros, agentes de saúde, assistentes sociais, os que trabalham em postos de saúde, laboratórios, clínicas, hospitais, irmãos da área da segurança pública também. Oremos sempre pelas autoridades brasileiras, do estado de São Paulo, da cidade de São Paulo, autoridades de saúde, estejamos sempre em oração. Hora da oração, hora de orarmos. Vamos juntos ter este momento de oração. Oremos.
Nosso Deus, nós te agradecemos por tão grande salvação. Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, nossa rocha, nosso abrigo, nosso refúgio é o Senhor. Nossa segurança, Deus de provisão, Deus de providência, de proteção, abrigo seguro. Te louvamos, te agradecemos pela justiça que vem pela fé em teu Filho. Te louvamos porque somos partícipes da tua natureza por meio da fé em Cristo, porque somos beneficiários da tua santa palavra, dos teus decretos, das tuas ricas promessas. Cremos em esperança contra a esperança. Cremos em esperança contra toda a condição humana finita, falível, vulnerável e pecadora. Cremos em Cristo Jesus, o nosso amado Salvador. Nele repousamos, nele descansamos, nele esperamos. A ele, ressurreto dentre os mortos, toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Senhor, te agradecemos pela cirurgia bem-sucedida da irmã e sobrinha da Paula. Te louvamos pela melhora do Lucas, da Nice. Graças te damos, porque tens ouvido as nossas orações. Pedimos pela saúde do Gabriel, nosso irmão, Gabriel do Azanias. Pedimos a tua bênção, o teu conforto, o teu alívio, a tua cura sobre ele, Deus Pai. Pedimos a tua bênção sobre o primo da irmã Kátia, o Tilson. Tenhas misericórdia, que a tua mão repouse sobre ele, Deus Pai. Pedimos pelos demais enfermos, por todos que estão lutando na bênção do Senhor, com a proteção do Senhor, lutando contra enfermidades. Nos lembramos dos idosos, nossos irmãos, que já em idade avançada estão aí suscetíveis a muitas limitações. Que sejam abençoados, sobretudo na fé, na esperança, e que tenham o alívio do Senhor em relação às suas dificuldades. Nos lembramos também das pessoas que conhecemos e outras que também não conhecemos, que trabalham na área da saúde, em todos os âmbitos. Pedimos a tua proteção, tua bênção, tanto a eles quanto a seus familiares. Pedimos pelas autoridades brasileiras, pelas autoridades da área de saúde, pela governança do nosso estado, da nossa cidade, da nossa região. Misericórdia, que tu dês sabedoria a todos eles, livrando-os do mal. Senhor Deus, te agradecemos pela Igreja Batista em Vila das Belezas, sua proclamação, seu ministério, seu pastoreio, sua doutrina, sua palavra, a palavra do Senhor, bendita, guardada e preservada em nossos corações, também aplicada e praticada e obedecida. Te agradecemos por todo o recurso que tens confiado a esta igreja, de ordem espiritual, de ordem humana, de ordem material. Te agradecemos por todo o bem que tens feito às famílias desta igreja, às crianças, aos adolescentes, aos jovens, a adultos e idosos, aos casais, aos lares de uma forma geral. Pedimos a tua bênção, bênção à igreja da vila. Pedimos a tua bênção aos demais irmãos que nos acompanham aqui no Pão das Três. A tua bênção estendida também a irmãos de outras igrejas locais, a colegas pastores que nos acompanham e a amigos que ainda não aceitaram a Cristo como Salvador. Pedimos a bênção da salvação
da tão grande salvação sobre todos eles. Senhor, que daremos ao Senhor por todos os benefícios que tens concedido a cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor, bendito seja o teu grande nome, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus por mais um Pão das Três. Que bênção desfrutarmos deste tempo, deste pão. Que bênção passarmos estes minutos. O tempo passa muito rápido, né? Já são aí 40 minutos de Pão das Três. Graças a Deus por este tempo que passamos juntos. A você que pôde entrar em nossa página do Facebook, esperamos um final de tarde abençoado, uma noite agradável. Amanhã, sábado, se Deus quiser, mais um Pão das Três, às 15 horas, com o pastor Israel amanhã, na página da nossa igreja no Facebook. Que todos sejam igualmente e ricamente abençoados em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.